Vamos lá, galerinha. Vamos ver aqui a função do ser. O ser pode assumir inúmeras funções sintáticas. Vejamos algumas aqui. O ser pode ser pronome determinador do sujeito. Como é que funciona, gente, isso? Para que eu tenha um pronome indeterminador do sujeito, né? Eu preciso ter, para eu ter pronome determinador do sujeito, o verbo ele tem que ser qualquer verbo que seja diferente do transitivo direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, né? Se eu tiver um verbo de ligação, tá? Um exemplo, eu falo assim, vamos lá, precisa-se de ajudante. Esse se aí é pronome determinador do sujeito, né? Porque eu tenho o verbo precisar e um verbo transitivo indireto. Ah, se eu tiver um verbo de ligação, aí eu falo assim, é-se feliz nessa cidade. Eu tenho o verbo ser aí como verbo de ligação. Eu tenho esse ser aí, é um pronome determinador do sujeito. Ah, eu tenho um verbo intransitivo, né? Verbo que não precisa de complemento. Ele já tem sentido completo. Vive-se bem nessa cidade. Vive-se. O verbo viver aí, ele é intransitivo. Esse ser aí, pronome determinador do sujeito. Agora, se eu tiver um verbo transitivo direto, um verbo que ele não tem sentido completo, mas ele não precisa da presença da preposição. Isso é verbo transitivo direto. Eu tenho um pronome apassivador, tá? Ó, PIS, pronome determinador do sujeito. Ele indetermina o sujeito. PA, pronome apassivador. São algumas características que eu pus aqui, né? O pronome apassivador ele ocorre nas frases que tem a voz passiva. O PIS, pronome determinador do sujeito. O verbo ele precisa sempre estar na terceira pessoa do singular. Sempre. Já a partícula apassivadora ou pronome apassivador, como é que funciona? O verbo ou ele estará na terceira pessoa do singular ou ele estará na terceira pessoa do plural, tá? Por quê? Porque ele vai concordar com o sujeito, concordará com o sujeito. No exemplo de cima, no PIS, um pronome determinador do sujeito, não há sujeito. O sujeito ele é indeterminado. Show? Ok? Tranquilidade? Exemplo, concordava-se com o expositor. O que aconteceu aqui? Ó? Quem concorda, concorda com alguém, né? Quem comenta, comenta algo. Aí, o que aconteceu aqui? Ó? Concordava-se, né? Verbo transitivo indireto. Comentava-se, verbo transitivo direto. Automaticamente, eu já vi aqui a transitivo indireto. Esse C aqui é o quê? Partícula de indeterminação do sujeito. Ou pronome determinador do sujeito, tanto faz, tá? Esse aqui, ó, verbo transitivo direto. Esse C aqui vai ser o quê, então? Partícula ou pronome apassivador, tá? Porque o de baixo eu tenho verbo transitivo direto. O verbo de cima é verbo transitivo indireto, ok? Automaticamente, o que ocorre? Eu não consigo pegar, quando eu tenho partícula, né, o pronome de indeterminador do sujeito, eu não consigo pegar e fazer assim, ó, com o expositor são concordados, não consigo pegar e passar para a voz ativa, não consigo. Olha de baixo. Eu tenho a voz passiva sintética, né? Eu tenho o ser como pronome passivador. Logo aqui eu tenho o sujeito, ó. O resultado comentava-se, né? O resultado era comentado. Eu vou pegar ele, perdão, não vou passar para a voz ativa não, eu vou passar para a voz passiva analítica. Voz passiva analítica eu tenho dois verbos, né? O verbo ser, mais o segundo verbo no particípio. O resultado era comentado. O resultado aqui é o sujeito. Logo, a terceira pessoa do singular, o verbo, concordando com o sujeito, terceira pessoa do singular. O de cima, eu poderia estar, concordava-se com os expositores, não importa se tiver no plural. Se eu tiver verbo transitivo indireto, o ser indica que eu tenho um pronome determinador do sujeito. Se eu tenho um pronome determinador do sujeito, eu preciso deixar o verbo na terceira pessoa do singular sempre, ok? Essas são as diferenças aqui dessas duas partículas que são as que mais se confundem, né? O que é pronome reflexivo ou pronome reflexivo com ideia de reciprocidade? Ela se ouvia no gravador, né? Ela ouvia a voz dela mesma, né? Isso é pronome reflexivo.
Você pratica e recebe a ação. Elas se entreolharam. Uma olhou para a outra. É um pronome reflexivo, mas a ideia é de reciprocidade, ok? O que é parte ou partícula? Tem lugar que você vai encontrar aí como partícula. Palavra integrante do verbo, parte integrante do verbo, tá? Ocorre em 3 casos. O verbo, ele só existe com o pronome. Só existe, ó, ele se arrependeu, ele se queixou. Eu não falo ele queixou. Ele se arrependeu, ele se queixou, ele se referiu, né? Eu sempre tenho a presença aí desse pronome, né? Desse pronome oblíquo ser, ok? Aí eu digo que esse ser, ele faz parte do verbo. Na verdade é isso. Ele não se arrependeu, ó. Verbo arrepender, sempre eu tenho aí o pronome oblíquo ser, tá? Ele pode alterar o significado. Como assim? O verbo, ele pode existir de outra forma, né? Só que se eu mudo o significado dele dependendo da forma que eu empregue. Ele se saiu muito bem na prova, ó. Isso aqui, ó, parte integrante. Eu poderia falar ali, ó, ele saiu muito bem na prova. A ideia aí, sair-se, é uma ideia, né? É de você se deu bem, digamos assim. Se eu colocar só saiu, dá a ideia que a pessoa saiu do local, tá? E o terceiro exemplo ali, o terceiro caso, passa a ser um novo verbo. A predicação desse verbo, ela muda, né? Totalmente, parece até que eu tô falando de um novo verbo. Ela se esqueceu do compromisso. Quem se esquece, esquece de algo. Aqui, ó, ele é verbo transitivo e indireto. Se esqueceu do quê? Do compromisso, é objeto indireto. Esse ser aqui, esse pronome oblíquo aí, é parte integrante do verbo. Show? Ele passa a ser a parte integrante do verbo. Ela esqueceu o compromisso. Ela esqueceu o quê? Tá vendo como aqui eu não coloquei o pronome aqui, ó, já mudou, já teve um outro sentido. Aqui, ó, esqueceu o verbo transitivo direto. O compromisso complementa o sentido desse verbo. Se esse verbo é transitivo direto, o complemento é o objeto direto. Show de bola? Tá? Vamos agora para a partícula expletiva ou de real. Isso é bem simples. O que é partícula expletiva? Eu posso retirar, não tem prejuízo de sentido, mas muitas das vezes eu uso para dar uma realçada, para focar melhor em determinada oração, determinado sentido que nós queiramos dar, tá? Tudo se acabou de repente. Eu não posso tirar? Tudo acabou de repente. Pode, mas tudo se acabou de repente, dá um sentido melhor. Isso é partícula expletiva ou de real, eu posso retirar, mas não há prejuízo, né? Não há prejuízo nisso, mas é bom aí para realçar. Em dados momentos a gente utiliza, né? O que é conjunção? O ser também pode ser conjunção subordinativa. Pode ser condicional, pode ser integrante. Como assim? Quando eu tenho ser como conjunção integrante? Conjunção integrante é o ser quando ele estiver antecedendo uma oração subordinada substantiva. Ó, ele não sabia se poderia ir à festa. Ó, esse ser aqui é conjunção integrante. Ele não sabia o quê? Isto. Eu posso trocar toda a oração por isto, tá? Aí eu sei que essa segunda oração complementa o sentido do verbo saber. Essa oração subordinada substantiva objetiva direta, porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Esse ser, ele está iniciando uma oração subordinada substantiva. E o ser, quando ele inicia uma oração subordinada substantiva, ele é uma conjunção integrante. Então, conjunção subordinativa integrante. Vou botar assim que é melhor. Show? Por último aqui, se tudo correr bem, eu viajarei. Se caso tudo corra bem, qual é a condição para eu viajar? Se tudo correr bem. Esse ser aqui é conjunção subordinativa condicional. Na verdade é uma conjunção subordinativa adverbial, que a circunstância aqui, né, indica que é um advérbio. Conjunção subordinativa adverbial condicional, uma condição. Essas são as funções aí, né, que o ser pode desempenhar dentro de uma oração.